Continuando de onde paramos, o Slime está no esconderijo do Kim e o guerreiro chega lá para tentar achar os Trolls que estão desaparecidos, só que inicialmente o guerreiro não desconfia do Slime, pois ele pensou que uma criatura tão pequena assim não seria capaz de eliminar os Trolls. Porém o Slime começa a ofender o guerreiro, que logo percebe que esse não é um Slime comum e sim um extremamente maligno. Então o Slime continua com as ofensas e dessa vez ele xinga a deusa que o guerreiro serve, irritando profundamente. Portanto o guerreiro saca a sua espada e ameaça eliminá-lo. Só que o Slime não fica com medo e diz que irá devorá-lo para roubar as suas habilidades. Então o Slime cresce de tamanho e parte para atacar o guerreiro. Porém ele é mais rápido e consegue cortar a criatura com a sua espada. E aí o guerreiro usa uma magia de fogo e começa a queimá-lo, pois a maior fraqueza de um Slime é o fogo. Só que a criatura usa a regeneração que roubou dos Trolls para voltar ao normal. E aí o guerreiro percebe que o Slime é bastante perigoso e por isso ele decide usar uma das suas técnicas mais poderosas. Com isso o guerreiro ergue a sua espada pro céu e um grande raio de luz surge em cima do Slime, desintegrando. Então o guerreiro pensa que eliminou a criatura e por isso ele vai embora de lá. Mas logo em seguida vemos que o Slime sobreviveu ao ataque e conseguiu se regenerar, só que ele está bem fraco e luta para se arrastar até a caverna do caçador. Enquanto isso, Kim está no pântano caçando mais homens lagartos para fazer as suas experiências. E após terminar a caçada, Kim volta para sua caverna e fica irritado ao ver que o Slime comeu todas as suas cobaias. Quer continuar? Vou te matar agora. Vou te matar. Com isso, vemos um flashback da época em que o Slime ainda era um humano e vivia na Terra. Porém ele era considerado um grande fracassado pelas pessoas, pois o cara tinha 40 anos e só ficava em casa jogando videogame. A mãe dele até o xingou uma vez e o pediu para arrumar um emprego como qualquer pessoa normal, só que mesmo assim o cara não mudou de vida e continuou na mesma. De volta ao presente, vemos que o Slime pensa que é o protagonista desse mundo, como se ele estivesse em um simples jogo de videogame, sendo que o Slime se imagina assim, como um protagonista super poderoso, mas na realidade ele é só assim mesmo. Em seguida, o Slime vê o caçador entrando na caverna e se joga dentro da boca dele para tentar devorá-lo por dentro. Só que o Slime não sabia da habilidade do Kim e por conta disso é ele quem acaba sendo devorado. Então Kim absorve o Slime e também ganha as habilidades que ele tinha. E aí Kim pega o seu bestiário e descobre que um Slime pode absorver minérios para ganhar novas transformações. Sendo assim, se um Slime comer um pouco de ferro, ele pode transformar a sua pele em ferro para ficar mais resistente. Com isso o caçador ganha um belo upgrade, já que agora ele pode modificar sua pele assim como um Slime faz. Após isso, passamos para o território da dragão fêmea na grande floresta e vemos que a criatura acabou de ter um filhotinho. Que coisa mais linda! Em seguida, a dragão fêmea deixa o seu ninho para receber as oferendas que os homens lagartos dão em troca da proteção dela. Só que ao chegar lá a dragão fêmea encontra rastros de sangue e fica furiosa ao descobrir que mataram os servos dela, que eram os homens lagartos. Sendo que a dragão fêmea estava ocupada cuidando do seu filhote, por isso não pôde ajudá-los. Enquanto isso, Kim sobe em um lugar alto e transforma os seus olhos normais em olhos de águia para tentar achar alguma mina com minérios resistentes para ele comer. Portanto Kim consegue localizar a mina dos orques do clã Onyx, porém ele diz que não poderá invadir o lugar, pois a tribo dos orques é a mais forte que existe na grande floresta, sem contar que lá tem uns 40 orques e Kim não daria conta de derrotar todos eles sozinho. Só que de repente, a dragão fêmea chega lá para conversar com os orcs, pois a criatura pensa que foram eles que eliminaram os homens lagartos, já que ela não sabe que quem fez isso foi na verdade Kim. Com isso, o caçador percebe que pode invadir o ninho da dragão fêmea para roubar enquanto ela está distraída com os orcs, já que os dragões são conhecidos por acumularem riquezas em seus ninhos. Após isso, Kim vasculha as memórias dos homens lagarto que ele devorou e assim consegue achar a localização do ninho da criatura. Além disso, Kim também descobre por meio dessas memórias que a dragão fêmea colocou uma barreira invisível nas redondezas para proteger o seu filhote de predadores. E ao se aproximar do local, o caçador joga um servo morto para a barreira invisível se revelar e em seguida, ele coloca somente o seu braço dentro da barreira para testar o que aconteceria. Só que estranhamente nada acontece e Kim percebe que a barreira mágica só funciona em seres que nasceram nesse mundo, o que não é o caso dele, pois ele nasceu lá na Terra. Após isso, Kim assume a forma de um orc e consegue escalar o ninho da dragão fêmea.
Então ele encontra uma montanha de tesouros e minérios raros que podem ser usados para aprimorar o seu corpo. Só que o filhote de dragão ataca Kim para proteger os tesouros, mas ele o agarra com uma mão e o joga contra a parede com a maior facilidade do mundo, pois o dragãozinho ainda é fraco. Uma semana após isso, a dragão fêmea retorna para o seu ninho pois ela estava investigando as mortes dos homens lagarto que a serviam. E aí a dragão toma um susto ao encontrar o seu filhotinho desmaiado no chão e começa a usar várias magias de cura nele para tentar salvá-lo. Com isso ela consegue trazer o dragãozinho de volta e ele abraça assim que acorda. Então o dragãozinho conta que um cara grande com pele vermelha e caninos pontudos o atacou e roubou todo o tesouro do ninho. E aí a dragão fêmea pensa que um orc fez isso e voa em direção à base deles para os atacar. Enquanto isso, Kim está observando tudo de longe e descobrimos que ele não se transformou em um orc para escalar o ninho e sim para armar essa guerra entre a dragão fêmea e o clã dos orcs. Após isso, a criatura chega na base dos orcs e começa a cuspir fogo em tudo, e aí ela elimina o líder do clã e todos os orcs que estavam na mina e na floresta voltam para a base para tentar eliminar a dragão fêmea. Com isso, vemos que a batalha durou 3 dias e que no final os orcs saíram com a vitória e conseguiram eliminar a criatura. No entanto, a grande maioria dos orcs morreu durante a batalha e só sobrou 12 deles vivos. Então Kim se aproveita da situação e chega lá para comer o corpo da criatura, para assim se transformar nela futuramente. Enquanto isso, o filhote de dragão percebe que eliminaram a sua mãe, pois ele não consegue mais sentir a presença dela. Com isso o dragãozinho fica furioso e sai do ninho pela primeira vez para se vingar. Após isso, o caçador percebe que comeu todos os monstros e animais que apareciam no bestiário e por isso ele decide sair da grande floresta para explorar novas áreas. E aí Kim finge que se perdeu na floresta para ganhar uma carona de um mercador que está indo para uma cidade. E durante o trajeto, Kim percebe que é o único nesse lugar que não consegue abrir a sua janela de status, que é uma aba que contém informações pessoais, como se fosse uma carteira de identidade, sendo que até mesmo um monstro como o Slime conseguia abrir a sua janela de status. Em seguida, Kim finalmente chega na cidade de Santo Canalgo e percebe que o local é bem limpo e organizado. E andando por lá, Kim acha um cartaz que o príncipe mandou colocar nas paredes, que diz para os moradores da cidade lavarem as suas mãos frequentemente para evitar a propagação de doenças. Só que Kim acha isso bem estranho pois as pessoas na Idade Média não tinham a menor ideia de que bactérias existiam e que elas eram as responsáveis pelas doenças. Com isso Kim começa a desconfiar que esse tal príncipe também vivia na Terra assim como ele. Mais tarde, o príncipe chega na cidade e é recebido por uma multidão de pessoas, e aí Kim descobre que o príncipe é na verdade o policial Ed Montoya, que fingiu ser o parceiro de caça dele para o prender lá na Terra. Já de noite, Ed decide ficar na melhor pousada da cidade, que pertence ao barão, e aí ele se deita na sua cama para descansar depois de um dia bem agitado. Só que Kim assume a forma de um homem lagarto e invade o quarto dele. Com isso Ed saca uma espada para tentar se defender, porém o caçador não o ataca e assume a sua forma normal, e aí o príncipe Ed o reconhece e desmaia na mesma hora, pois Kim tinha o eliminado lá na Terra. Só que logo em seguida um dos empregados da pousada bate na porta para falar com o príncipe. Então Kim se apressa e o coloca em cima da cama para pensarem que ele só está dormindo. E aí o empregado decide entrar no quarto para ver se o príncipe está bem e Kim se transforma em um urso e fica parado, para o empregado pensar que ele é só um animal empalhado usado em decorações. Mas surpreendentemente, o cara puxa uma faca e revela que o seu verdadeiro objetivo era o de assassinar o príncipe. Porém Kim segura a mão dele e em seguida o arremessa contra a parede para proteger Ed. Então o barão escuta vários barulhos vindo do quarto do príncipe e decide ir lá para ver o que está acontecendo. Só que ao entrar no quarto o barão vê que o príncipe está vivo e diz que o plano deu errado, mostrando que ele também estava envolvido no esquema. Com isso Kim pega Ed e foge de lá para impedir que os guardas eliminem ele. Mas após isso, o barão entra na sala do Lorde e mente que sequestraram o príncipe. Então o Lorde acredita nessa mentira e manda eles irem procurá-lo. Com isso o barão ganha mais uma oportunidade para tentar eliminar Ed. Enquanto isso, o caçador foge para bem longe e o príncipe finalmente acorda e fica com medo de ser morto por Kim novamente. Mas ele diz que Ed já pagou o preço por ter tentado prendê-lo lá na Terra, já que Kim era um caçador ilegal de animais. E aí Kim revela que os soldados do barão tentaram eliminar Ed e que ele o salvou. Com isso Ed estende a sua mão e diz que eles devem formar uma parceria, já que ele precisa de Kim para o proteger do barão que quer o eliminar.
Então Kim aperta a mão do príncipe e aceita trabalhar junto com ele, já que o príncipe será rei um dia e poderá ajudá-lo a conseguir mais informações sobre esse mundo misterioso. Após isso, o caçador veste uma armadura para fingir que é um cavaleiro e os dois vão até o portão da cidade e pedem para falar com o Lorde. E aí o Lorde chega lá e Ed conta que o barão e os seus soldados tentaram o eliminar. Só que o barão chega lá também e continua com as mentiras, inventando que Ed está sendo ameaçado pelo cavaleiro para falar essas coisas, mas Ed explica que Kim salvou a sua vida e que eles só fugiram da cidade porque estavam em desvantagem numérica. Com isso, o Lorde acredita no príncipe e manda os guardas da cidade prenderem o barão e os seus homens. Após isso, o barão é interrogado e Ed e Kim descobrem que ele faz parte de um grupo conhecido como Arautos da Morte, que são assassinos contratados que se infiltram em palácios e castelos para eliminar pessoas importantes, como um príncipe por exemplo. Em seguida, Ed chama o caçador e conta que conseguiu descobrir quem enviou os assassinos, e aí Kim pergunta quem é essa pessoa, mas Ed decide fazer um mistério para Kim ir com ele até o local para ver o culpado pessoalmente. Portanto, os dois começam a viajar de carruagem até lá e Kim pergunta o motivo dele não conseguir abrir a sua janela de status, então Ed diz que isso é bem estranho, explicando que até mesmo os monstros podem abrir suas janelas de status para checar sua evolução. Além disso, ele também conta que existe uma habilidade chamada discernimento, que pode ser usada para espionar a janela de status de alguém, e aí o príncipe usa essa habilidade em Kim para tentar ajudá-lo, só que surpreendentemente nada acontece. Então Ed descobre o motivo disso acontecer e pede para Kim se transformar em algum animal ou monstro desse mundo. Portanto, o caçador obedece e transforma sua mão humana em uma mão de troll, e aí Ed usa a habilidade novamente e dessa vez a janela de status aparece. Com isso, os dois percebem que Kim não consegue abrir a sua própria janela de status porque ele não pertence a esse mundo. Já Ed consegue abrir a sua porque ele morreu lá na Terra e renasceu pequeno nesse mundo, virando assim um cidadão desse lugar. Já Kim não morreu lá na Terra e simplesmente foi teletransportado para esse mundo. E aí Kim começa a analisar a sua janela de status e percebe que ela está bugada, pois esse mundo não reconhece ele como um cidadão. Alguns dias depois, a viagem finalmente acaba e eles chegam a um novo país. Então eles entram em um palácio gigantesco e Ed fala que os dois estão prestes a se encontrarem com a pessoa que enviou os assassinos. E ao se aproximar do local, Kim fica surpreso ao ver que o mandante é nada mais nada menos do que o rei da nação e pai do Ed, ou seja, o cara mandou eliminar o seu próprio filho. E aí pessoal, querem ver o que acontece no próximo capítulo? Me digam nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e a inscrição no canal para apoiar o meu trabalho.